Fala galerinha do nono ano, aqui é professor Roberto e hoje nós vamos falar sobre vida fora da Terra. Vem comigo! Pessoal, então antes de continuar com a nossa aula, antes de realmente iniciar o conteúdo da apostila do poliedro, né, que é vida fora da Terra, vida na Terra, como surgiu a vida, eu gostaria que vocês se atentassem a uma notícia de última hora aqui, né, que eu acabei encontrando numa revista chamada Nature, né, hoje é uma das maiores revistas e mais conceituadas revistas fora do país, né, e acredite se quiser, estão suspeitando de haver vida em Mercúrio. Imagina, o planeta mais inóspito, simplesmente, gente, ninguém poderia imaginar que poderia suspeitar de haver vida em Mercúrio, justamente por ter uma diferença de temperatura muito grande, né? A parte iluminada do planeta é muito quente, a parte escura do planeta, a parte onde não é iluminada, é muito fria, né? Então existe uma diferença de temperatura muito grande em Mercúrio, mas os cientistas acabaram encontrando fortes evidências de que poderá ter condições ideais para o surgimento da vida em Mercúrio. Gente, quem imaginaria, né? Deixar de buscar a vida de repente em Marte, deixar de buscar a vida de repente em Europa, que eu já comentei com vocês, que é um dos lugares onde poderia haver o surgimento da vida. Mas hoje, né, saiu na semana passada, essa notícia foi um artigo publicado na revista Nature. Esse artigo está em inglês, mas eu vou deixar aqui no link da descrição para que vocês possam ter acesso a esse artigo, tá? Então a maior evidência, né, de que a gente pode ter condições ideais para o surgimento da vida, cuidado, gente, ter condições ideais para o surgimento da vida é diferente de ter vida, né? Então, às vezes tem as condições ideais, mas não há o surgimento de vida, né? Mas assim, Mercúrio é um planeta geologicamente ativo, né? Ou seja, é um planeta onde ele tem terremoto, tem vulcões, né? Embora ele não tenha atmosfera, porque ele é muito pequeno, ele tem pouca gravidade e ele acabou perdendo essa atmosfera para o espaço. Então ele tem, se ele tiver atmosfera, é uma atmosfera muito rarefeita mesmo, tá? Mas assim, Mercúrio até pouco tempo atrás era um planeta onde não havia nenhuma hipótese, né, de surgir vida. Mas de alguns dias para cá surgiu esse artigo aí na revista Nature que me deixou inclusive intrigado. O que aconteceu? Já duas sondas visitaram o planeta Mercúrio, né? A primeira sonda foi a sonda Marine 10, né? Ela passou, já sobrevoou lá, ela não entrou na órbita de Mercúrio, mas ela passou meio que de raspão, ela não fotografou de forma eficiente a superfície de Mercúrio. Mas mesmo assim, mesmo depois dessas fotografias, vou colocar aqui as fotografias tiradas, ó. Veja bem, gente, nós temos aqui uma região geológica que nós chamamos de terreno caótico, tá? Então não é algo muito fácil de entender, tá? Mas eu vou tentar dar uma simplificada para o nível de conhecimento de vocês, tá? Depois de mandar essa sonda Marine 10, percebeu a formação de um terreno caótico. Esse terreno caótico também tem a formação em outros planetas, como Marte, né? Só que é o seguinte, se a formação desse terreno foi caótica, né, não deveria haver pequenas crateras, essas crateras bem pequenininhas aqui, ó, elas não deveriam existir, né? Por quê? Porque a origem caótica desse terreno se daria por terremotos e pequenos impactos, né? E grandes impactos, desculpe, né? Então, essas pequenas craterinhas aqui não deveria aparecer, apenas as maiores, né? Não as menores, já que foi de origem caótica, de origem de terremoto e de grandes impactos, né? E eles mandaram a outra sonda, a sonda Messenger, né?
ela já ao contrário da sonda Marine 10, ela orbitou o planeta Mercúrio, tirou, além dessas e outras fotografias, né? E aí o que acontece? Mas o que isso tem a ver com o surgimento de vida em Mercúrio, né? Gente, uma das hipóteses para o surgimento desse terreno caótico, e agora nesse momento, a hipótese mais provável, é que, na verdade, para ter essas pequenas crateras e ter essas cicatrizes, digamos assim, o que acontece? Tem uma camada de elementos químicos, né, de substâncias voláteis debaixo da superfície de Mercúrio. Então tem uma camada ali que, desses elementos voláteis, um deles pode ser a água, né? É o mais, inclusive, a substância mais cogitada é a água, né? Então pode ser que haja água debaixo ali dessa parte superficial de Mercúrio. E o que aconteceu? Esses elementos voláteis, né, no caso pode ser a água, né? Ela sublimou, ela passou do estado de gelo direto para o estado gasoso, ela sublimou e o terreno desabou, né? Ou seja, isso explica muito bem o surgimento dessa superfície volátil, né? Então aqui tem outras imagens aqui que a sonda Messenger tirou da superfície de Mercúrio, né? Então assim, uma das prováveis ideias é que esse terreno desabou, na verdade, porque é como se fosse assim, tem uma camada sólida, né? Aí tem gelo, camada sólida. Se o gelo virou vapor, a camada de cima desaba, né? Então, o que acontece? Esses elementos voláteis, que inclusive pode ser o Sol, pode ser a água, né? Dá condições ideais para o surgimento da vida, porque você vai ter uma região ali, você vai ter uma região onde é protegida da radiação do Sol, né? Uma região onde não é tão quente nem tão fria, tem uma certa quantidade de calor, mas ela é protegida do excesso de calor, é protegida do excesso de radiação e tem água líquida, né? Porque além de fazer a maior parte do processo de sublimação, estima-se também que tenha em pequenas quantidades água líquida, né? E isso acaba dando condições ideais para o surgimento da vida. Mas será, gente? Será mesmo que há vida em Mercúrio? Na menor das hipóteses, eu chutaria Mercúrio alguns anos atrás, né? Um planeta muito quente e muito frio ao mesmo tempo, né? Até porque Mercúrio, devido ao efeito de maré entre o Sol e Mercúrio, ele é um planeta travado, né? O que é isso travado? É igual a Lua. A Lua também, como sofre muito o efeito de maré. E como que seria esse efeito de maré, né? No caso, a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Então Mercúrio acaba também, por ter esse efeito de maré no núcleo do planeta, mostrando sempre a mesma face para o Sol, e a parte de trás, onde não é iluminada, nunca se apresenta para o Sol. Tudo bem? Então agora vamos começar então agora o material realmente do poliedro. Estou com vocês na página 66. Pega lá. Então, pessoal, vamos falar então aqui sobre o surgimento do nosso planeta, né, o planeta Terra. Vamos falar sobre o surgimento. No começo, ele não tinha atmosfera, né? Ele não tinha água. E ele também não tinha uma temperatura estável. Como assim, professor? Temperatura estável? É muito simples, gente. Hoje, a gente estima-se que para ter vida da forma que a gente conhece, é necessário que haja uma atmosfera, primeiramente, né? O que é isso? Nosso planeta, no início, na formação do sistema solar, ele não tinha uma atmosfera. Ou seja, essa atmosfera só surgiu depois que o planeta se tornou geologicamente ativo. Ou seja, ele começou a ter terremotos, vulcões, né? E é muito importante o surgimento dos vulcões, que os vulcões expeliram gases do núcleo, do centro da Terra para fora. E isso começou a formar uma atmosfera. Essa atmosfera começou a reter o calor do Sol, e aí começou a ideia de efeito estufa, né, e tal. E é isso onde houve o surgimento da atmosfera, onde houve as primeiras precipitações de água, e depois que a Terra começou a ter esse certa desenvoltura, né, é que a temperatura começou a se estabilizar. Então, um dos pré-requisitos, né, para que haja vida também é a estabilização da temperatura. Tudo bem?
E obviamente, logo depois do surgimento da água, surgiram então os primeiros mares, os primeiros oceanos, né? E aí onde surgiu então a matéria orgânica que deu origem à vida, tá? Essa é uma forma, né, de que a gente tem de falar que é o surgimento da vida na Terra, do ponto de vista científico, tudo bem? E agora, gente, lá na página 72, vem falando sobre se podemos viver fora da Terra. E é uma pergunta muito recorrente. Eu dou um curso de astronomia no IF em Rio Verde, e uma das perguntas que o pessoal mais faz é: Roberto, o ser humano é capaz de sobreviver em outro lugar que não a Terra? É muito difícil, gente, porque a gente tem que criar essas condições aqui, ó, tá vendo? Essas condições aqui, que a gente chama de condições ideais, elas têm que serem criadas nesse outro lugar. Por exemplo, então, a atmosfera. A atmosfera tem que ter, então, pelo menos 20% de oxigênio, né? De gás oxigênio, né? Essa atmosfera, ela tem que ter 80, 75, não sei, em torno de 80% aí de nitrogênio, né? E ela tem que ter também outros gases. Aqui você tem menos de 1% de outros gases. Então você tem que ter uma atmosfera muito parecida com isso, o que é muito pouco provável você encontrar aí fora da Terra. Você tem que ter água no estado líquido. É importante que a água esteja que o planeta tenha uma temperatura que seja capaz de suportar a água líquida. Por que a água tem que estar líquida? Porque para a vida, para que surja as moléculas orgânicas, é necessário que há água. Tá? E a água tem que estar no estado líquido para que ela possa atuar dessa forma. Tá bom? Um dos exemplos que nós temos aí, né, de que é possível viver fora da Terra, mas desde que seja de uma forma controlada, é a Estação Espacial Internacional. Você tem, por exemplo, o planeta Terra, né? O nosso planeta Terra está aqui, né? E existe uma estação espacial que orbita o nosso planeta. E essa estação recebe, de tempos em tempos, ela recebe astronautas dentro dela, né? Lá na página 72 é muito bem ilustrado a Estação Espacial Internacional. Dentro dessa estação espacial ele tem uma atmosfera, ele gera uma atmosfera, ele tem um processo de reciclagem de água. Então tudo ali favorece, né, a vida do ser humano dentro dessa estação espacial, que é chamada de ISS, né? ISS, na sigla em inglês, Estação Espacial Internacional. Tudo bem? Então, assim, é possível, por enquanto, né, a gente já sabe que é possível viver fora da Terra, mas em ambientes controlados, como é o caso da Estação Espacial Internacional. Se um dia, né, porque todo mundo pergunta muito, Roberto, o ser humano tem condições de ir para Marte? Será que Marte seria uma nova casa para nós? Inclusive, existem algumas empresas, né, igual a SpaceX, né, que apostam muito nisso. Marte, ele é um planeta que ele é menor que o nosso planeta Terra. Então ele é um pouco menor que o nosso planeta. E ele tem algumas características totalmente diferentes, né? Por exemplo, se você pegar aqui a atmosfera marciana, ela tem um nível de dióxido de carbono muito elevado, né? Então ela tem uma quantidade, não sei se vocês sabem, mas dióxido de carbono é altamente tóxico para nós seres humanos, né? Então a atmosfera desse planeta ela é muito tóxica para a gente. Pra você ter noção, um ser humano sem traje espacial em Marte, ele sobrevive mais tempo tampando a respiração do que respirando a atmosfera marciana, tá? E no caso, Marte também tem uma outra desvantagem. As temperaturas de Marte são diferentes das temperaturas terrestres. O planeta ele é um pouco menos quente do que a Terra, né? Inclusive algumas temperaturas, tipo menos 40, menos 60, menos 80 graus Celsius, são muito comuns em Marte. E no caso de Marte, Marte já vem sendo explorado há muitos anos, né? A Terra acaba mandando muitas sondas espaciais para Marte. Qual que é o grande problema hoje que a gente tem, por exemplo, de transportar uma tripulação para Marte? Primeiro é que se der alguma coisa de errado, essa tripulação está praticamente com os pés na cova, digamos assim. Por quê? Porque você leva mais ou aproximadamente um ano, né, para sair da Terra e chegar até Marte. Tá? Mesmo que você aumente a velocidade, mesmo que com todas as condições ideais, você vai gastar aí aproximadamente um ano para chegar em Marte. Tá? Isso desfavorece um pouco ao pessoal tentar arriscar. Como é que você vai mandar um monte de pessoas para Marte, chegando lá essas pessoas todas morrem, por exemplo, por algum erro nessa missão?
né? Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem calculada, tem que ser uma engenharia. Aqui tem uma engenharia, gente, muito grande em cima disso aqui, tá? Então, assim, é possível sim mandar seres humanos para Marte. Lá em Marte você vai ter pequenas colônias, eles já pensaram em fazer isso. Vou mostrar para vocês uma imagem, olha aqui. Tá aqui, gente, uma imagem, né? Essa imagem aí, obviamente, é uma imagem ilustrativa, né? Mas ela mostra que é possível sim até pousar em Marte, sobreviver em Marte, desde que seja em ambientes controlados, tá vendo? Tanto aqui, ó, você tem aqui algumas cabines onde as pessoas vão ficar, você tem um rover aqui, você tem aqui algumas estruturas para plantar comida ou coisas do tipo, né? Então assim, dá para ir para Marte, né? Mas tem que ser uma coisa muito bem planejada, tem que ser uma coisa muito bem estudada. Inclusive a empresa que está por trás disso aqui é a Mars One, né? Ela é a empresa que está mais à frente desse processo de exploração e colonização espacial, tá? Qualquer coisa vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esse projeto de levar o homem a Marte, tá? A princípio era um projeto de ida sem volta. A pessoa ia e não retornava mais, acabava ficando lá por Marte mesmo. Eu não sei como está o projeto hoje. Até as últimas vezes que eu acompanhei, alguns anos atrás, a Mars One pretendia levar seres humanos para Marte numa viagem de ida sem volta. E você? Você iria? Bom, pessoal, aí a partir aqui da página 74 vem falando sobre estrelas, tá? Então aqui você vem falando sobre estrelas. Gente, então, quando a gente fala de estrelas, o Sol é uma estrela. O que é uma estrela? Uma estrela é um objeto astronômico, como nós já comentamos na aula passada, que aglomera gases, na maioria deles hidrogênio. Eles adquirem um formato esférico e a partir do momento que eles começam a emitir luz e calor, eles são considerados estrelas, tá? Mas assim, mais precisamente estrelas, além de possuir luz própria e além de emitir luz e calor, ela converte, ela faz uma fusão nuclear e ela acaba convertendo átomos de hidrogênio em hélio, tá? Bom, o que acontece? Na apostila de vocês vem falando do nascimento e morte de estrelas. Por que é muito importante estudar sobre estrelas para estudar a vida fora da Terra, né? É porque é o seguinte, gente, as estrelas elas têm alguns processos. Como eu disse para vocês, ó, um processo aqui, ó, você tem vários gases soltos no universo, né? Quando esses gases vão se juntando aqui pela própria força da gravidade, eles vão formando esferas cada vez maiores, até formar o que nós chamamos de estrela, tá? Essa estrela, como eu disse para vocês, tem um combustível, que é o hidrogênio. A grande maioria delas faz a fusão nuclear e transforma hidrogênio em hélio, né? Então ela pega lá 4 átomos de hidrogênio, convertendo em átomo de hélio, que é a tal da escala, que é o tal da cadeia próton-próton que eu mostrei na videoaula passada, né? Então o que vai acontecer? Nessa estrela, uma hora ela vai acabar essa quantidade de hidrogênio, ou vai diminuir em grande quantidade, e não vai ter mais combustível, né, entre aspas, suficiente para queimar hidrogênio em hélio. Quando isso acontece, essa estrela colapsa. E ela tem então alguns destinos prováveis, né? Como assim destinos prováveis? Depende da quantidade de massa dessa estrela. Se ela for uma estrela de pouca massa, o que vai acontecer com essa estrela? Quando eu falo de pouca massa, eu estou falando de 80% da massa do Sol ou menos. Essa estrela vai acabar numa nebulosa planetária. O que é a nebulosa planetária? Ela vai simplesmente, exalar a parte que não é o núcleo, porque assim como a Terra, as estrelas têm núcleo, né, e tem camadas. Ela vai perder todas as camadas dela e vai deixar só o núcleo. E isso se torna uma nebulosa planetária. Vou mostrar aqui para você uma imagem de nebulosa planetária. Então aqui, gente, isso é uma nebulosa planetária, veja só. Olha que imagens lindas. Essa é a nebulosa do olho do gato, né? Essa aqui é a nebulosa Esquimó, tá? Nebulosa planetária Esquimó. Essa é a nebulosa planetária da ampulheta, tá? Ela tá horizontal, mas se você pôr ela vertical, ela parece uma ampulheta. E essa é a nebulosa planetária da formiga, tá? Então aqui são alguns exemplos de nebulosas planetárias para vocês terem noção do que é uma nebulosa, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, ela pode se tornar uma nebulosa planetária. Outro fim para essa estrela de pequena massa é se tornar uma gigante vermelha. Tá aí no seu material. O que é isso, a gigante vermelha?
ela vai simplesmente aumentando de tamanho, ficando mais avermelhada e mais fria, né? Então, quanto uma estrela mais próxima do vermelho, mais fria ela é. Mais próxima do azul, mais quente ela é. E tem outros dois fins possíveis para uma estrela. Quais são eles? A supernova. O que a supernova faz, gente? Ela acaba pegando a estrela e explodindo essa estrela em uma explosão assim colossal, né? E o que sobra de tudo isso é uma estrela de nêutrons, né? É só o núcleozinho dela que sobra, que a gente chama de estrela de nêutrons. Certo? Estrela de nêutrons. E você tem um quarto fim para essa estrela, que essa estrela acaba explodindo também, mas ao invés de se tornar uma supernova, ela acaba se tornando depois um buraco negro. Então, esses são os 4 fins possíveis de uma estrela. A supernova é, de longe, um dos mais interessantes. Por quê? Porque é aqui que é produzido os elementos químicos mais pesados, como chumbo, urânio. Se você pegar a tabela periódica e pegar os elementos químicos mais pesados, a estrela em si ela não tem força para fundir esses elementos mais pesados. Então ela precisa de uma supernova para acabar fazendo esse processo de fusão. Por isso que eu falo então que é importante conhecer o fim de uma estrela, porque é a partir daqui que forma os elementos químicos essenciais para a formação da vida, tá? Então assim, é a partir deste conhecimento que nós vamos identificar os sistemas planetários que têm maior possibilidade de abrigar a vida. Tudo bem? E por fim, agora, nós vamos falar sobre vida extraterrestre. Vida extraterrestre, tá? Então veja bem, gente, vida extraterrestre é vida fora da Terra. Bom, no começo dessa videoaula eu falei um pouco sobre Mercúrio, que é uma notícia muito recente e tal, né? Mas existiam outras possibilidades que a mais cogitada possibilidade mais próxima de nós é ter vida em Marte. Nunca foi provado que há vida em Marte, mas, né, ele é um planeta o mais parecido com a Terra. Mesmo sendo mais parecido, gente, como vocês viram lá, a atmosfera dele não favorece, ele é um planeta muito diferente do nosso, tá? Um outro lugar onde os cientistas e cientistas planetários buscam vida é em Europa. Europa é uma das luas de Júpiter, tá? E é um dos lugares onde, na minha opinião, eu apostaria as minhas fichas aqui, ó, em Europa. Por quê? Europa é um satélite natural de Júpiter, e ele é feito, a superfície dele, nossa senhora, e a superfície dele aqui, ó, é feito de gelo, tá? E existe uma camada aqui, ó, uma camada aqui de mais ou menos 2.000 quilômetros de água líquida. Isso mesmo. Aqui, ó, debaixo da crosta dele, você tem H2O líquido, tá? Isso aqui é uma condição muito favorável para o surgimento da vida. E uma outra coisa que eu posso falar para vocês que a gente suspeita de que há vida é porque, ó, de tempos em tempos, o Europa acaba liberando compostos orgânicos. A Europa acaba liberando esses compostos orgânicos para o espaço. Tudo bem? Agora me fala, o que fica produzindo compostos orgânicos em Europa? Sei não, hein? Quem sabe pode ter alguma coisa nadando por ali, tá? Então eu apostaria minhas fichas em Europa, tudo bem? Gente, e essa busca por vida extraterrestre, eu tô falando aqui sobre essa busca no sistema solar. Ela se expande a muito mais do que isso. Por quê? Vamos falar um pouco da Via Láctea? Gente, então, ó, essa aqui é uma representação artística da Via Láctea. Imagina pelo seguinte, gente, a Via Láctea, ela tem um núcleo onde nós, dizemos que existe um buraco negro supermassivo, que é esse buraco negro que mantém
a Via Láctea em órbita, né? Ou seja, as estrelas girando ao redor desse buraco negro. Né? Isso aqui é uma representação artística, tá, gente? Isso aqui não representa, não condiz de fato com o que é. Então a gente não sabe se é realmente dessa forma ou não. Se não for, é muito parecido com isso aqui, mas é bem parecido. Que ela é espiral, a gente já sabe. Que a Via Láctea ela tem formato de disco, a gente já sabe, né? Então assim, gente, imagina, essa Via Láctea ela tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas orbitando o núcleo que é um buraco negro, tá? Dessas 200 bilhões de estrelas, nós temos várias estrelas que têm sistemas planetários. O que é isso? São estrelas que têm planetas orbitando essas estrelas, né? E se tem mais ou menos em torno, eu vou jogando uma estimativa bem baixa, 4 planetas por estrela, em média, nós vamos ter aí pelo menos 8 bilhões de planetas só na Via Láctea, tá? E a Via Láctea é só uma galáxia, entre bilhões, quatrilhões, não sei quantas outras galáxias, não, né, dentro do universo que a gente chama de universo observável, tá? Então assim, é possível que haja vida fora da Terra. A possibilidade é gigantesca. Só pelos números astronômicos que nós estamos falando aqui, as possibilidades são infinitas, tá? Então, existe sim uma grande possibilidade de haver vida fora da Terra, e principalmente na Via Láctea. Porém, para que isso aconteça, nós temos algumas condições muito específicas. E para isso, os cientistas acabam procurando, essas vidas, né, fora da Terra através de radiotelescópios. Né? O que é isso? Eles ficam tentando encontrar ondas de rádio compatível com ondas de inteligência de seres inteligentes fora da Terra, tá? Então, o principal mecanismo de busca de vida inteligente, lógico que aqui é vida inteligente, é através das ondas de rádio, tá? Então, isso aqui é através das ondas de rádio. Então, o que acontece, gente? É possível que haja vida fora da Terra? Claro que há, né? Inclusive, nas missões Voyager, né? Inclusive, tem essa imagem na sua página 83, as missões Voyager, elas foram algumas sondas espaciais enviadas para os limites do sistema solar e depois ela já entrou, inclusive, a sonda Voyager 2, entrou no espaço interestelar. O que é isso? Ela está entre as estrelas, entre o Sol e mais uma estrela. Então, o que eles mandaram, junto com essa sonda, eles anexaram um disco de ouro, né, um disco, que é esse aí da página 83, e nesse disco eles escreveram algumas coisas que, teoricamente, se uma civilização inteligente pegar esse disco, ele vai encontrar o formato do nosso corpo, vai encontrar também a nossa posição na Via Láctea. Então, assim, existem alguns códigos que eles colocaram nesse disco, inclusive vários sons, né? Vários sons foram gravados, que seguiam um disco de vinil, só que de ouro, né? Eles escolheram o ouro porque ele demora muito tempo para se deteriorar, tudo bem? Então, gente, existe a possibilidade de vida fora da Terra, é gigantesca. Inclusive, os seres humanos procuram por vida inteligente fora da Terra. Esse programa é um programa da NASA chamado de SET, em inglês, Busca por Vida Extraterrestre, né? Então, o programa SET está ativo até hoje. Eles ficam procurando, né, evidências de ondas de rádio que não são de origem terrestre, tá? E que pode, de repente, aí encontrar alguma coisa. Tudo bem? Até hoje, lógico, não foi encontrado nada. Por enquanto, todas as evidências indicam que, pelo menos aqui na vizinhança, nós estamos sozinhos. Por que eu falo na vizinhança, gente? Por causa disso aqui, ó. A Via Láctea, lembra lá que ela tem um formato de espiral, né? Ela tem um monte de braços, né? Mas tem um formato de espiral. E nós estamos, assim, ó, nesses braços, nós estamos bem aqui, ó, na beiradinha da Via Láctea, né? Ou seja, quando a gente tenta captar ondas de rádio, nós estamos captando ondas de rádio muito próximas da gente. Mas não por causa da potência, mas por causa da distância. Por exemplo, esse mesmo programa SET enviou um sinal na década de 60, um sinal para tentar
encontrar uma resposta, mandar um sinal de rádio onde, teoricamente, se existir vida inteligente, se existir os ETzinhos lá, né, eles vão nos responder. Só que acontece, para essa onda de rádio sair daqui e percorrer até a metade da Via Láctea, por exemplo, só essa metade aqui, ele gastaria em torno de 100 mil anos para fazer isso. 100 mil anos, né? Por quê? Porque a Terra do centro da Via Láctea está aí aproximadamente 100 mil anos-luz. Ou seja, as ondas de rádio viajam na velocidade da luz, que é a velocidade máxima do universo. Então o que acontece? As ondas de rádio demorariam 100 mil anos para sair da Terra e chegar no meio da Via Láctea. Vamos supor que a vida inteligente mais próxima esteja na metade dessa distância. Então a gente demoraria em torno de 50 mil anos para poder conseguir detectar essa resposta, né? E outra, não, 50 mil anos para o sinal chegar lá. Aí o ETzinho vai resolver responder, oi, de volta. Mais 50 mil anos para voltar. Entendeu a ideia? Isso utilizando ondas de rádio, que é hoje o meio de telecomunicação mais rápido que o ser humano conhece, né? Pode ser que, de repente, seres alienígenas tenham descoberto outros meios de comunicação mais rápidos e mais eficientes. Mas nós não temos tecnologia suficiente para detectar esse sinal que eles estão nos enviando. É mole? Não é. Então, gente, esse aqui foi uma aula, né, falando sobre a possibilidade de existência de vida fora da Terra. E agora eu vou passar para vocês atividades para casa. Espera só um minutinho aí. Então aqui, gente, vamos fazer tarefa para casa agora, né? Tarefas para casa. O que eu quero que vocês façam para mim, gente? Vocês vão fazer para mim. Deixa eu ver aqui, deixa eu começar lá do início do capítulo, né? Vão fazer para mim o número 1 e o número 2 da página 79. Vocês vão fazer aqui o 3 e o 4 da página 80. E vocês vão fazer para mim as questões invertidas. As questões invertidas da página 82. Certo? E vocês farão para mim as atividades, a número 1 da página 83, 2 a 5 da página 84, tá? E aí na próxima aula a gente faz junto as questões 6 a 10, tudo bem? Bom, gente, isso aqui então foi uma aula sobre vida na Terra e a possibilidade de vida fora da Terra, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí no privado, a gente pode trocar umas ideias, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado!